Propagação de calor. Tem três maneiras do calor se propagar, através de condução, convecção e irradiação. Vamos começar com a condução. O nome já nos diz, se é condução, é necessário ter um condutor. O que são bons condutores térmicos? Os metais, por exemplo. Os metais são bons condutores térmicos. Aqui eu peguei um exemplo de pegar um metal, pode ser uma barra de ferro, um pedaço de alumínio, e a gente segurar com as mãos e tocar dentro do fogo. O que vai acontecer? Em pouco tempo a gente acaba queimando a mão. Justamente porque no fogo eu tenho a temperatura maior e na mão a temperatura menor. Nós sabemos que o calor vai da maior para menor temperatura. E como que isso acontece? Acontece de molécula a molécula. Acontece de molécula a molécula. Então o que acontece é que a molécula está vibrando, isso existe uma temperatura. Durante toda a barra aqui, ó, em toda a extensão da barra, a molécula está vibrando. Colocou no fogo, ela começou a vibrar mais. Pelo fato de ser condutor, essa vibração passa rapidamente para a molécula do lado, que vai chegar rapidamente na mão, certo? Bom, por isso que um espeto, na hora de fazer um churrasco, ele não é só a parte metálica. Ele não pode ter só um condutor, senão o calor se propaga rapidamente para a mão. A gente coloca na ponta um isolante. Geralmente é um cabo de madeira, porque a madeira é um isolante térmico. Bom, dentro da condução é bom a gente estudar aqui o fluxo de calor, como que esse fluxo de calor se comporta. Aqui eu tenho uma superfície, pode imaginar uma parede, pode imaginar uma janela, certo? Eu tenho a temperatura interna da peça 20 graus Celsius e vamos supor um dia de frio. Lá na rua está 5 graus Celsius. O que vai acontecer? O calor vai da maior para menor temperatura. Vamos supor que isso fosse uma janela. Eu estou perdendo calor pela janela, da maior para menor temperatura. E esse fluxo nós chamamos pela letra φ, fluxo de calor. De que depende esta perda de calor? Observe, eu botei 20 e botei 5 graus Celsius. Isso vai ter um fluxo de calor. Se na madrugada cai para zero, a diferença de temperatura é maior, eu vou perder mais calor. Nós já vimos que conforme eu perco o calor, eu vou o quê? Vou sentindo mais frio. Então eu vou perdendo calor aqui conforme tem a variação de temperatura. Por isso que o fluxo de calor depende da variação de temperatura. Outra coisa que influencia é a área. Se eu tenho uma janela pequena, eu perco uma quantidade de calor. Se a janela é maior, eu vou perder mais calor. Ou seja, o fluxo de calor está relacionado com a área. Quanto maior a área, maior vai ser o fluxo de calor. Por que os animais dormem no inverno enrolados? Justamente porque se eles se enrolarem, a área de contato diminui. E o fluxo de calor também vai diminuir, certo? Quem tem um gatinho, quem tem um cachorrinho, no verão ele dorme esticado. Tá? Se no inverno ele fizer isso, a área de contato para perda de calor vai ser maior. Então ele acaba se enrolando para perder menos calor. A espessura também influencia. Vamos supor o seguinte, eu queira comprar uma caixa isolante, uma caixa de isopor, certo? Eu chego lá para comprar a caixa de isopor, eu tenho uma bem fininha e uma mais grossa. Por intuição, a gente já sabe que aquela com isopor mais grosso isola mais. Por quê? Porque quanto maior a espessura, menos calor vai fugir da caixa, ou menos calor vai entrar na caixa. Então nós temos que são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a espessura, menor vai ser o fluxo de calor. E o que seria esse K aqui? Ó? Esse K vai representar o material. Tem materiais que passam mais calor e materiais que passam menos calor. Nós já vimos que os metais são bons condutores. Então se eu tiver uma abertura de alumínio, se eu tiver uma abertura de ferro, o calor entra e sai com facilidade porque ele é condutor. Agora uma porta de madeira, ela já isola mais. Já evita que o calor saia com facilidade ou entre com facilidade. Então nós chegamos à conclusão que os metais são melhores condutores. E melhores condutores têm maior fluxo de calor. Então quanto mais condutor, mais fluxo de calor tem de passagem. Ou seja, esse K tem que ser maior. Esse K é chamado condutividade térmica do material. O material que tem maior condutividade térmica é aquele que conduz mais, é aquele que deixa o calor circular mais. Então esse K aqui é chamado condutividade térmica.
chamado condutividade térmica, certo? Então nós vimos aqui a condução. Agora vamos para a convecção. É necessário para ter convecção o que é? Ter um fluido. O que são fluidos? São os líquidos e os gases. Olha o exemplo que nós temos aqui. Nós temos que o fluido quente sobe e o fluido frio desce, certo? Então o fluido, quando está aquecido, ele fica menos denso e acaba subindo. E quando ele fica frio, ele fica mais denso e vai descer. Bom, daí a gente consegue entender por que um refrigerador, a geladeira, tem a parte fria na parte de cima. É colocado os alimentos aqui dentro, e as prateleiras são gradeadas, justamente para quê? Por ar frio descer, o ar frio desce, o frio desce e o quente sobe. Criam aqui dentro o que nós chamamos de correntes de convecção. Então essas correntes de convecção acabam fazendo uma troca de calor com os alimentos e facilita para refrigerar. Bom, daí vocês vão dizer assim, mas a geladeira lá em casa, a prateleira não é gradeada. A prateleira é de acrílico, não tem problema nenhum. As prateleiras que são de acrílico, vocês vão perceber no fundo do refrigerador uma tubulação. Essa tubulação geralmente vem 2 rasguinhos, 2 furinhos em cada andar. Essa tubulação vai estar ligada no congelador na parte de cima. Então o ar frio vai descer e vai, em cada andar ele vai sair e o ar quente vai entrar. E essas correntes de convecção vão ser feitas através desse duto. Tá? Uma coisa que eu quero chamar a atenção é o ar-condicionado, certo? Aqui no sul a gente tem o ar-condicionado com ciclo frio e o ciclo quente, certo? Mas ar-condicionado para o resto do país é só ciclo frio, certo? Então, por quê? Porque o Brasil é um país de clima quente. Então, os ar-condicionados são colocados em que posição? São colocados em posições bem acima. Por que é colocado na posição bem acima? Porque o ar que vai sair vai ser ar frio. E o ar frio, o que acontece com o ar frio? Ele desce. Então a gente vai conseguir climatizar a peça com maior facilidade. Isso é a mesma coisa quando eu entro no automóvel. Se eu entrar no inverno, o que eu quero no automóvel quando eu entro no inverno? Eu quero o ar quente. O ar quente ele sobe. Então eu pego lá no ar-condicionado, tem ali o botãozinho com os bonequinhos, com flecha no peito, flecha no pé. Eu vou colocar onde? Entrei no frio, eu quero o ar quente. O ar quente eu vou botar as flechas para baixo, o ar quente vai sair nos meus pés. Por quê? Porque o ar quente vai sair pelos pés e ele sobe naturalmente. E vai fazer a troca de calor com maior facilidade. Agora, no verão, quando eu entro no carro, estou louco de calor, eu quero o ar frio. Eu vou colocar a seta para onde? Para o para-brisa. Porque daí o ar frio vai sair no para-brisa e ele, como é mais denso, ele vai descer e vai fazer a troca de calor com facilidade. Nós temos aqui a questão das praias aqui, das brisas, isso aqui também é visto na parte de geografia, certo? O que acontece durante o dia? Durante o dia, não é? Nós vamos ter um aquecimento maior aonde? Na areia, lá por causa do calor específico que nós já vimos. Então o ar quente, o que acontece? O ar quente ele sobe. O ar é mais quente na areia do que no mar, então o ar quente sobe. Consequentemente, vem ocupar esse espaço o ar frio que está no mar. Então, durante o dia, a gente tem uma brisa vindo do mar, certo? À noite vai acontecer uma inversão disso. Por quê? Porque à noite vai estar mais frio na areia e mais quente no mar. Então, o ar que está em cima do mar, ele sobe porque está mais quente, o ar quente sobe e o ar frio vem tomar esse espaço aqui. E vai acontecer o que? Uma brisa vindo do continente à noite. Então a brisa acaba invertendo. E por último nós temos o processo de irradiação. Alguns livros de ensino médio, praticamente quase todos eles, chamam de irradiação ou radiação. Mas na realidade o processo certo é irradiação, certo? Por quê? Porque a radiação são os raios. Grava-se radiação, raios, são os raios que vão se propagar. E o processo de transmitir esses raios nós chamamos de irradiação. O que é irradiação?
O calor se propaga através de ondas eletromagnéticas. Ondas tem os fenômenos da reflexão. Lá nos fenômenos ondulatórios, na parte de ondas, a gente vai ver isso, que são 5 fenômenos ondulatórios na parte de ondas. Mas se as ondas, é possível ter reflexão. Eu posso refletir o calor, que a gente vai ver na sequência. E ondas eletromagnéticas significa que se propagam no vácuo. Então o calor se propaga no vácuo. A maior prova disso é que nós recebemos o calor do Sol. E como que esse calor vem do Sol até a Terra, através do espaço que não tem nada pelo vácuo? Justamente porque está vindo na forma de onda eletromagnética, certo? Bom, como eu posso refletir o calor, pelo fato de ser uma onda, a gente observa que as roupas claras, não é, refletem mais, e as roupas escuras absorvem mais. Então no verão é comum a gente usar a camiseta branca, a camiseta amarelinha, azulzinha, verdinha, tudo que é inha é para o verão, justamente porque são cores que nós conseguimos refletir. Por que na praia a gente se queima muito, no popular a gente fala que se queima muito? Eu vou lá, ponho um guarda-sol, passo o dia inteiro debaixo do guarda-sol. Chego de noite, eu vejo que eu estou bronzeado. Justamente por quê? Porque nós temos areia que é clara. Então, não estamos pegando os raios diretamente por causa do guarda-sol, mas está sendo refletido na areia que é clara. E os corpos escuros absorvem mais. Então, no inverno, a gente usa roupas mais escuras, com a finalidade de absorver mais esse calor. Uma coisa interessante, que é bem prática, já que o Enem cobra essa parte prática, não sei se ainda existe essa campanha, mas um tempo atrás se arrecadava a caixa de leite, porque a gente abrindo a caixa de leite, ela é refletora na parte de dentro, né? Parece um alumínio pela parte de dentro. Então, para pessoas de baixa renda, que não tem o forro, nós já vimos que o forro serve para ter uma camada de ar, que o ar em repouso é o melhor isolante térmico que nós temos. Então, aquela pessoa que só tem o telhadinho, ela consegue colocar no inverno essas embalagens de leite com a parte refletora para baixo. Daí o calor, quando vai sair, acaba refletindo. Se eu não me engano, existe campanha para casinhas de cachorro na rua, para fazer justamente com essas caixinhas de leite, para poder, no inverno, botar essa parte pelo lado de dentro e o calor não sair de dentro da casinha, certo? Bom, nosso corpo, nós irradiamos, irradiação, nós irradiamos calor, que nós chamamos de infravermelho. Quando estudar ondas, a gente vai ver a característica dessas ondas, que é na faixa do infravermelho. Então, nós emitimos radiação, nós emitimos calor. Então, quando se vai numa festa, né, pode estar o inverno, o cara vai cheio de roupa, chega na festa, está lotada a festa, daqui a pouco está lá dentro e começa a sentir calor. Daí tu vai lá, começa a tirar a roupa e botar no cabideiro. Daí para o pessoal das humanas, eles falam, é o calor humano. Na realidade, isso é infravermelho. Então, nós estamos sempre emitindo calor, e esse calor é proporcional à temperatura em Kelvin na quarta, que a gente vai ver isso mais adiante.